Fala pessoalzinho, como vocês estão? Professor Gabriel Zanardi aqui na área do canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Tô aqui para mais uma aula. Vocês devem estar lembrados que semana passada eu postei para vocês uma aula sobre Sócrates, te mostrando o principal sobre a teoria desse grande pensador da história da filosofia, certo? E naquela aula eu te prometi que eu viria com uma aula adicional, te mostrando aplicações possíveis de Sócrates como repertório cultural nas dissertações. Estão lembrados? Pois é para isso mesmo que eu tô aqui hoje, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai pegar alguns temas possíveis de dissertações e te mostrar como que eu poderia usar Sócrates como parte desse repertório, certo? Então eu vou enriquecer, abrir as suas ideias, te ensinar um pouco a pensar Sócrates aplicado à argumentação em uma dissertação. Tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Antes de começarmos, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Vocês já pararam para pensar que Sócrates morreu por causa das suas ideias? Professor, eu não manjo muito de Sócrates. Pô, o que você está fazendo aí? Você não assistiu a aula da semana passada? Corre lá, assiste ela. Eu vou deixar o linkzinho dela aqui em cima para você no card, para que você clique, corra lá, assista essa aula primeiro, veja a primeira teoria socrática e depois você vem para essa aula, que essa aula ela é complementar, ela vai engordar o teu conhecimento, tá? Mas voltando ao questionamento, vocês já pararam para pensar que Sócrates morreu por causa das suas ideias? Veja, ele poderia ter fugido, mas ele preferiu ser condenado a beber cicuta. Essa história ela pode mudar um pouquinho a forma como nós vemos o mundo e pode ser um argumento poderoso na sua redação. Grandes pensadores da história, muitos deles pagaram preços caros, alguns até com a sua própria vida, por defender suas ideias, né? Nós podemos voltar aí na história, pensar, por exemplo, a defesa do heliocentrismo, né? A gente pode voltar na história, a gente pode, por exemplo, pensar Sartre, que sendo um intelectual franzino, com problemas físicos, mesmo assim ele preferiu participar ativamente da guerra, né? Claro, contribuindo com aquilo que ele tinha, com a parte de inteligência, não como um soldado na frente de batalha, mas ele fez questão de participar. Então, assim, foram muitos os pensadores que na história pagaram preços caros por defender suas ideias. E aí eu te pergunto, né? O quão isso pode ser útil para a gente na hora de uma dissertação? O quão Sócrates pode ser útil na hora de criar uma argumentação? Você já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então tá, na aula de hoje nós veremos 7 possíveis usos em temas possíveis de Sócrates e eu vou te dar aí um pouquinho de uma aplicação possível, tá? Vou te dar exemplos de como usar isso na hora da dissertação. Fechou? Vamos comigo? Vamos lá então. Deixa eu começar aqui. Primeiro tema possível, pessoal. O método socrático pode ser usado para questionar verdades absolutas. Então, como que a ironia socrática ela pode ser usada para desconstruirmos ideias preconceituosas? Pois é, existem vários temas possíveis que podem ser cobrados nas redações, como temas relacionados às fake news, ao relativismo, aos dogmas sociais, e você pode usar uma infinidade de formas, Sócrates, para questionar isso. Vamos pensar um exemplo de argumentação na dissertação, né? Vamos supor que você esteja falando sobre as fake news e você esteja argumentando que é preciso questionar essas informações que a gente recebe, que no mundo contemporâneo a gente recebe muitas ideias vindas de vários lugares e tal, e é preciso verificar a veracidade dessas ideias, dessas informações que chegam pra gente através das redes sociais, através do WhatsApp e tudo mais. Você pode colocar, por exemplo, a seguinte frase, abra aspas: assim como Sócrates desafiava as certezas absolutas de seus contemporâneos, o pensamento crítico é essencial para combater a desinformação na sociedade moderna. Fecham aspas. Olha que frase legal para você encaixar um uso muito bom de Sócrates na tua dissertação.
Vou repetir, abram aspas. Assim como Sócrates desafiava as certezas absolutas de seus contemporâneos, o pensamento crítico é essencial para combater a desinformação na sociedade moderna. É um uso muito útil, você não acha? Você já pensou em exercitar? Eu, se fosse você, faria isso. Corre para o papel agora, pega um desses temas, por exemplo, fake news, que é um tema que está na moda, que a todo momento ele está na mídia, tá? E tenta escrever uma dissertação e a hora que você for argumentar, você fala da necessidade de buscarmos a veracidade das informações e tenta encaixar uma frase semelhante a essa para enriquecer o teu repertório. Que tal? Ficou legal, não ficou? Fala sério. Pois é, Sócrates é muito útil nesse sentido, pessoal. Vamos para o próximo então, né? O conhece-te a ti mesmo em temas sobre identidade e autoconhecimento. Outro uso bastante útil, pessoal. Reflexão sobre autoconhecimento, sobre as decisões individuais, que nós podemos usar numa série de temas. Por exemplo, temas de dissertação sobre educação, sobre saúde mental, que é um tema que está muito em alta no mundo atual, certo? Veja, a gente está vivendo um momento bastante difícil, né, pessoal, em relação à saúde mental. Eu acho que nunca antes na história tantas pessoas estiveram com a sua saúde mental abalada. A vida corrida, a mudança de referenciais, as mudanças culturais cada vez mais rápidas que nós estamos vivendo. Na atualidade, por conta da inteligência artificial, nós temos uma série de coisas que vão nos bombardeando com informações novas. Autoestima, outro tema muito legal, né? Por conta das redes sociais, o uso de filtros. Lembrem-se que recentemente a Meta, o Instagram, né? Mais especificamente, ele tirou seus filtros lá exatamente por causa disso, né? As pessoas usando filtros e tudo mais, essa cultura autoestima, tudo isso pode ser usado o conhece-te a ti mesmo como um argumento. Vamos pensar numa exemplificação? Abram aspas. Sócrates defendia que o autoconhecimento é a chave para uma vida bem vivida. Na sociedade atual, essa reflexão é fundamental para promover saúde mental e escolhas mais conscientes. Fecham aspas. Você está escrevendo lá sobre autoestima, você está falando que a todo momento nós somos bombardeados por imagens que não são reais e essas imagens elas causam sim um sentimento de fracasso, um sentimento de enfraquecimento, porque eu nunca me vejo tão bonito quanto as pessoas que eu vejo na mídia, nas redes sociais e tudo mais. E aí essa frase ela pode ser um coringa nas tuas mãos. Vou repeti-la, abram aspas. Sócrates defendia que o autoconhecimento é a chave para uma vida bem vivida. Na sociedade atual, essa reflexão é fundamental para promover saúde mental e escolhas mais conscientes, fecham aspas. Então veja, o autoconhecimento ele é fundamental para que nós tenhamos consciência do nosso próprio valor, da nossa própria beleza. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo é belo, a partir de uma perspectiva específica. Não existe a beleza como algo absoluto, como algo universal, como algo essencial, né? Usando a própria teoria socrática. A beleza ela é algo sensível que eu percebo no outro, e essa frase ela pode te ajudar muito em temas como educação, como saúde mental e autoestima. Então veja, mas mais um argumento que você pode usar, eu estou te dando 3 exemplos de temas onde essa argumentação pode ser utilizada, mas você, inteligente que é, você pode pensar em muito mais, certo? Vamos para o próximo? Tá aí na telinha já? Não, não tá. Deixa eu mudar aqui então, ó. Deixa eu mudar para você enxergar. Por exemplo, uso da maiêutica em temas sobre ensino e aprendizado. Presta atenção, pessoal. A explicação da maiêutica como um método de aprendizado baseado no questionamento. Isso daí pode ser algo muito útil para você. Isso daí também pode ser usado em redações sobre educação, sobre ensino crítico, sobre métodos de aprendizado. Enfim, tem uma série de temas relacionados à educação, ao ensino, ao pensamento crítico, que você pode usar. Vamos pensar um exemplo de frase? Abram aspas.
Ao invés da memorização mecânica, Sócrates defendia que o verdadeiro conhecimento surge do conhecimento e da reflexão. A educação moderna poderia se beneficiar ao adotar abordagens que incentivem o pensamento crítico. Fecham aspas. Olha que legal, pessoal, que você pode usar numa dissertação. O argumento já está pronto, cara. Só cabe você encaixá-lo dentro da tua redação. Aqui no curso, pessoal, a ideia não é, de maneira alguma, só decorar conteúdos. Se fosse isso, é só você pegar uma apostila e decorá-los. A ideia aqui, pessoal, é aprender a pensar como os pensadores que nós estamos vendo. No caso, como Sócrates. A ideia é aprender a pensar como Sócrates. Quem aplica esse método na prova, quem aplica o método socrático no conhecimento prático, quem aplica o conhecimento socrático no seu dia a dia, ele tem muito mais chance de ter um bom desempenho na vida. No caso do Enem, se você aplica esse método na hora de elaborar uma dissertação, você tem uma chance muito maior de ter um bom desempenho nela. Entendeu? Eu quero que você perceba que você faz parte de um grupo frequentando as nossas aulas diferenciado. Eu quero que você perceba o conteúdo que eu estou te dando, ele é diferenciado e vai te deixar muito mais preparado. Por quê? Porque eu não quero que você apenas decore uma série de conteúdos. Isso daí é fácil. Eu poderia te fazer em 5 minutinhos, mas não. Foi uma aula de 30 minutos sobre Sócrates e tem uma aula aqui que provavelmente já estamos aí em 11 minutos. Ela vai durar muito mais tempo do que isso, te dando exemplos de onde você pode usar Sócrates, além das questões sobre Sócrates. Ou seja, como que você pode usar o conhecimento socrático numa dissertação. E eu estou te dando, inclusive, usos possíveis, argumentos prontos para você utilizar. Claro que você não vai simplesmente copiá-los ou decorá-los, eu quero que você aprenda a pensar a argumentação que eu criei para esses 7 exemplos e que você desenvolva essa habilidade para que na hora da prova você consiga colocá-la em prática de acordo com os mais variados temas que vão aparecer para você. Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vamos continuar então. Nosso próximo tema, pessoal, a ética socrática em temas morais e políticos. Oh, meu Deus do céu! Defesa dos princípios morais, né? Poxa vida! A nossa sociedade, ela tá com tanta falha em relação aos princípios morais na contemporaneidade, né, gente? A gente atualmente está vivendo uma crise dos princípios morais e a gente vê isso em todas as esferas, das mais altas às mais cotidianas, né? Infelizmente, essa mudança toda de referenciais que a gente está vivendo, de referenciais éticos, ou seja, de mudanças de valores, tem levado a uma deturpação do nosso comportamento moral. E aí, muitas vezes, nós nos pegamos agindo de forma imoral. Deixa eu te perguntar uma coisa desde já. Eu gostaria que você, de fato, deixasse a sua resposta aí. Você sabe qual é a diferença entre ética e moral? Você sabe exemplificar rapidamente, você sabe explicar rapidamente e exemplificar o que é ética e o que é moral? Você conhece os diferentes padrões que você tem para o estudo da ética e moral? Você conhece a ética utilitarista, a ética deontológica, a ética aristotélica? Você conhece esses padrões diferentes do estudo da ética? Se não estuda, deixa um comentário aí embaixo que eu preparo uma aula especial e absolutamente prazerosa para que você nunca mais confunda ética e moral e mais para que você conheça certinho os diferentes referenciais que nós temos para o estudo da ética, porque nem tudo aquilo que é moral segundo um princípio ético é moral em outro. Por exemplo, uma mesma ação vista sob o prisma utilitarista ou sob o prisma deontológico, essa mesma ação ela pode ser considerada moral em um princípio e imoral no outro. É um tema bastante relevante, tá? Pensando o mundo atual. Portanto, se você não sabe sobre isso, deixa o teu comentário aí para eu saber se é um desejo de vocês. Fechou? Vamos lá para o próximo. Vamos lá então desenvolver o tema, né? A ética socrática em temas morais e políticos. Esse é
O tema. Professor, eu posso usar isso em dissertações que tratem do quê? Nossa, são tantas coisas, pessoal. Você pode usar em temas de dissertação sobre corrupção, sobre justiça, sobre direitos humanos, sobre democracia, tá? Enfim, há uma infinidade de temas ligados à questão moral que você pode usar a ética socrática, pessoal. Vou te dar um exemplo e daí você pensa em possibilidades de uso desse exemplo. Abram aspas. Sócrates preferiu a morte a renunciar aos seus princípios. A necessidade de líderes políticos que valorizem a ética sobre interesses pessoais nunca foi tão urgente. Fecham aspas. Olha como cai uma luva, cai como uma luva na nossa realidade contemporânea, cara. Era tudo o que eu queria. Eu queria líderes políticos que valorizassem a sua ética, que fiscalizassem o seu comportamento moral de acordo com a ética que dizem ter, tá? E que não colocassem o enriquecimento pessoal, o favorecimento pessoal ou favorecimento dos seus acima dos princípios públicos. Tudo que eu queria era ter líderes políticos eleitos por nós que valorizassem o público em detrimento do privado. E essa frase ela cai como uma luva, como um argumento perfeito que você pode utilizar. Eu vou até repetir, fechou? Abram aspas. Sócrates preferiu a morte a renunciar aos seus princípios. A necessidade de líderes políticos que valorizem a ética sobre interesses pessoais nunca foi tão urgente. Fechou aspas. Amiguinho, teu argumento tá ali, tá pronto, matou a pau, não tem nem o que discutir. Você não precisa ir muito além dessa referência. Você apenas citou ela, fez uma referência a ela e caiu como uma luva na tua argumentação. Percebe como Sócrates é um cara bastante útil? Você percebe por que ele é tão inteligente? A gente classifica a filosofia entre pré-socrática e pós-socrática? Por isso, porque aquilo que ele disse, ele não escreveu, lembre-se disso, ele disse há 2.500 anos atrás, é válido até hoje, pessoal. O nosso próximo uso de Sócrates é o número 6 aí da nossa lista, né? Sócrates e a valorização do diálogo em temas sobre comunicação e democracia, pessoal. Poxa vida, dá para usar Sócrates como uma espécie de reflexão sobre a importância do diálogo e o debate racional na nossa sociedade. Então eu posso utilizar esse referencial em questões, em dissertações sobre polarização política. Olha só, polarização política, que é um tema aí tão presente nas nossas discussões, né? A nossa sociedade está tão polarizada politicamente e é um argumento que você pode utilizar. Em temas sobre liberdade de expressão, né, gente? Eu posso usar esse tema. Então vamos pensar um argumento pronto aí. Eu já deixei ele pronto aqui. Eu vou reproduzir para vocês. Vamos lá. Abram aspas. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento surge do diálogo e do questionamento. Em sociedades polarizadas, a valorização da escuta e do debate racional pode ser a chave para fortalecer a democracia. Fecham aspas. Olha que legal, você está escrevendo sobre a polarização política que nós estamos vivendo, como um ódio crescente parece tomar conta da nossa sociedade em função dessa polarização entre vermelhos e amarelos. Estou usando as cores apenas de modo figurativo, tá? E você pode usar isso. Abram aspas, de novo, repetindo, né? Abram aspas, Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento surge do diálogo e do questionamento. Em sociedades polarizadas, a valorização da escuta e do debate racional pode ser a chave para fortalecer a democracia. Fechou aspas. Pronto, tá pronto o teu argumento, amiguinho. Lindo, maravilhoso, bem utilizado, utilizado de forma inteligente, tá? Vai enriquecer a tua redação, vai te fazer ganhar bastante pontos, tudo bem? Esse é mais um tema. E vamos lá para o sétimo e o nosso último tema que eu vou trazer para vocês aqui, que é a importância da dúvida em temas como ciência, inovação e por aí vai. Então, redações que tragam como tema central
o papel da ciência, o pensamento crítico, o desenvolvimento tecnológico. Vou pegar aí o desenvolvimento da inteligência artificial, tá? Você pode usar isso. O pensamento socrático pode ser aplicado no avanço da ciência e inovação. Ô professor, como é que eu vou usar isso? Vamos ao argumento? Vamos lá, abram aspas. Assim como Sócrates questionava verdades estabelecidas, a ciência progride ao desafiar conceitos antigos e buscar novos conhecimentos. O pensamento crítico é essencial para o avanço tecnológico e para a solução dos desafios contemporâneos. Fecham aspas. Pegou? Vamos lá que eu esteja fazendo uma dissertação sobre um tema que está em alta esse ano, que é a inteligência artificial. Eu estou enveredando a minha dissertação para falar sobre os perigos da inteligência artificial. Eu preciso de um argumento. Vamos lá, vou repetir. Abram aspas. Assim como Sócrates questionava verdades estabelecidas, a ciência progride ao desafiar conceitos antigos e buscar novos conhecimentos. O pensamento crítico é essencial para o avanço tecnológico e para a solução dos desafios contemporâneos. Fecham aspas. Poderia emendar, né? E para a solução dos desafios contemporâneos, como é o caso dos desafios trazidos pelo novo uso das ferramentas de inteligência artificial, que questionam a nossa realidade e trazem novos paradigmas computacionais para o mundo atual. Por exemplo, cara, argumento lindo, maravilhoso. Cabe a você, inteligente que é agora, baseado nesses 7 usos possíveis e nesses exemplos de argumentação que eu te dei, pensar novos usos. Posso te fazer um desafio? Eu gostaria que você pensasse, com base na teoria socrática, no pensamento socrático, naquilo tudo que a gente viu na aula da semana passada, eu queria que você pensasse novos temas possíveis onde eu posso usar Sócrates. Mais do que pensar novos temas possíveis. Olha, eu posso usar numa dissertação sobre isso e o argumento ficaria assim. Escrevesse um argumento pequenino, 2, 3 linhas, não mais do que isso. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários. Você topa esse desafio? Gente, eu tô gravando as aulas e postando e eu gostaria muito de ter o feedback de vocês. Uma forma de você me dar um feedback é fazendo esses exercícios que eu te proponho. Através dos comentários eu consigo descobrir se vocês estão acompanhando a minha linha de pensamento. Porque eu já disse isso e vou repetir. Veja, eu já disse isso e vou repetir. O meu objetivo aqui, pessoal, ele não é só fazer você decorar uma lista de conceitos, uma lista de conteúdos. Não, de forma alguma. Aqui no curso, a ideia é você aprender a pensar como os pensadores que nós estamos vendo. É você introspectar os conceitos de geografia, de sociologia, de filosofia, de tal forma que você saiba aplicá-los. O que eu estou fazendo aqui com você é aquilo que a gente comentou na live que eu fiz aquele dia, é desenvolver novas habilidades e competências que vão te permitir ter um resultado muito mais efetivo, um resultado muito mais justo, um resultado muito mais próximo do teu conhecimento na prova do Enem. Sendo assim, você vai ficar muito mais próximo da tua aprovação. Então, só para a gente finalizar essa aula, vamos recapitular os 7 usos que nós fizemos aqui, os 7 exemplos que eu dei, para a gente tentar fechar a aula. Pode ser? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente vai usar o método socrático para questionar verdades absolutas. O exemplo de argumento que eu te dei foi, abram aspas, assim como Sócrates desafiava as certezas absolutas dos seus contemporâneos, o pensamento crítico é essencial para combater a desinformação na sociedade moderna. Fecham aspas. Eu posso usar esse argumento em redações com temas sobre fake news, sobre relativismo de pensamento, sobre dogmas sociais e uma série de outros exemplos. O segundo exemplo que eu te dei foi conhece-te a ti mesmo em questões, em temas relacionados à identidade e ao autoconhecimento. Então, redações que tragam sobre questões ligadas à identidade, ao autoconhecimento, vou além, tá? Questões que tragam temas relacionados à saúde mental, à educação, à autoestima. Todos esses temas pode ser usado esse argumento. Qual é o argumento? Abram aspas. Sócrates defendia que o autoconhecimento é a chave para uma vida bem vivida.
Na sociedade atual, essa reflexão é fundamental para promover saúde mental e escolhas mais conscientes. Fecham aspas. O próximo exemplo que eu te trouxe é o número 3, deixa eu virar aqui. A maiêutica em temas sobre ensino e aprendizado, pessoal. Então, redações com temas sobre educação, sobre ensino crítico, sobre a necessidade do pensamento crítico, temas relacionados a métodos de aprendizado e por aí vai, você pode usar esse argumento. Abram aspas, lá vai o argumento. Ao invés da memorização mecânica, Sócrates defendia que o verdadeiro conhecimento surge do questionamento e da reflexão. A educação moderna poderia se beneficiar ao adotar abordagens que incentivem o pensamento crítico. Fecham aspas. Legal, não é? Vamos pro próximo? Vamos lá. O quinto, Sócrates como símbolo da liberdade de pensamento, pessoal. Então eu vou usar esse referencial em questões ligadas em dissertações que tragam como tema polarização política, liberdade de expressão, debate racional, diálogo, enfim, ligado mais à questão política mesmo. Vamos ao argumento. Abram aspas. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento surge do diálogo e do questionamento. Em sociedades polarizadas, a valorização da escuta e do debate racional pode ser a chave para fortalecer a democracia. Fecham aspas. Lindo esse argumento. Vamos lá. Próxima, pessoal. A importância da dúvida. Opa, eu tenho que mudar aqui, né? A importância da dúvida, desculpa, em temas sobre ciência, sobre inovação. Eu vou usar esse tema em questões, em dissertações, desculpa, sobre pensamento crítico, sobre desenvolvimento tecnológico, sobre novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, quarta revolução industrial, tá? Qual é o argumento? Abram aspas. Assim como Sócrates questionava verdades estabelecidas, a ciência progride ao desafiar conceitos antigos e buscar novos conhecimentos. O pensamento crítico é essencial para o avanço tecnológico e para a solução dos desafios contemporâneos. Fecham aspas. Com isso, pessoal, eu te trouxe, então, 7 exemplos possíveis que, veja, cada um deles eu te dei dois ou três temas de dissertações onde você pode utilizá-lo. Então a gente pode multiplicar isso aí, né? São 7 argumentos para 3 temas, pelo menos cada um que eu apresentei. Então são, no mínimo, 21 temas diferentes de dissertação que você pode usar um argumento pronto, mas por favor, vou repetir, não tente decorá-lo, você não vai. A gente vai fazer isso com uma infinidade de temas, com uma infinidade de linhas de pensamento, com uma infinidade de pensadores. Portanto, é muito mais inteligente você tentar introspectá-los, entendê-los, compreendê-los, para que na hora da prova você tenha essa ferramenta e você domine-a de tal forma que você possa utilizá-la de outras formas, pessoal. É isso. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, pessoal. É importante a gente exercitar todo esse conhecimento filosófico que eu vou passando para vocês, que vocês vão aprendendo na sua vida escolar, tá? Para que você possa usar ele de uma forma maximizada, além do uso dele direto na resposta das questões que porventura venham a aparecer, usá-lo também como enriquecimento do teu capital cultural, pessoal. Quem domina esses conhecimentos, quem domina essa mentalidade, essa linha de pensamento de diferentes filósofos, tem muito mais chance de ter um desempenho superior na prova. É para isso que eu estou fazendo isso, todas essas aulas para você, é por isso que eu estou dedicando uma parte considerável do meu tempo para te ajudar a ser aprovado no Enem. Se você gostou, por favor, deixa o teu joinha aí, tá? Veja, o canal, pessoal, ele tá aos pouquinhos caminhando. A gente está entrando numa lógica em que eu tô conseguindo produzir conteúdo da maneira como eu gostaria de produzir. Eu tô aos poucos aprendendo as ferramentas, aprendendo a edição para que eu tenha uma edição
cada vez melhor, ó, agora mesmo, deixa eu fechar essa janelinha aqui, voltar minha carinha inteira aqui. Eu estou trabalhando no logo para que ele fique bonitinho. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso, se você está curtindo, se de alguma forma esse conhecimento está sendo útil para você, deixa o teu joinha, comenta, assiste ele inteiro, passa para os amigos, indica para aqueles teus amigos que também estão prestando o Enem, também esperam ser aprovados no Enem, ou mesmo outros vestibulares. Dá uma força, deixa o teu feedback, o que você gostaria de ver aqui no canal, que tipo de aula você gostaria de receber. Pessoal, a tua ajuda é fundamental, a ajuda de vocês é fundamental para que eu saiba, para que eu tenha um norte bem definido e continue seguindo ele. Veja, eu defini um norte para o canal, mas pode ser que eu precise fazer alguns desvios aí de acordo com a tua necessidade. Vocês, meu público, vocês são os mestres desse canal, são vocês que me dizem para onde nós devemos ir, tudo bem? Por isso eu conto com a ajuda de vocês, deixa o teu joinha, é isso, em breve mais uma aula, são 2 aulas semanais, pelo menos, além disso, conteúdos diários lá na rede vizinha, fechou? Valeu, obrigado, abração, fui pessoal, tchau, tchau!